Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo capítulo 129, versículo 1 a 8. Esse é o texto que nós estamos estudando. Salmo capítulo 129, versículo 1 a 8. A semana passada nós começamos o estudo desse salmo, fomos até por volta do versículo 5. Então vamos acompanhar aí um pouco mais hoje e aprender as lições desse salmo. Salmo 129, versículos 1 a 8. Vou ver se eu projeto para vocês o texto bíblico, assim todos podem acompanhar de maneira mais fácil. Vou abrir aqui o texto bíblico para vocês. O texto que está sendo projetado são nas três versões que nós temos adotado aqui. Para facilitar a compreensão, então, à esquerda, Revista Atualizada, no meio NVT e na direita, NVI, Nova Versão Internacional. Muitas vezes me angustiaram desde a minha infância. Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, e nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados, e seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem o braço o que ata os feixes. E também os que passam não bendizem. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esse é o Salmo 129. Vamos ver as lições que podemos tirar, já caminhamos aí bastante. O povo de Deus, essa é a verdade central. O povo de Deus sofrerá abusos, mas será socorrido pelo Senhor. Grande privilégio, grande bênção poder entender isso que é dito aqui. O objetivo da mensagem é mostrar como lidar com os abusos que sofremos nessa vida. Todos nós passamos em algum momento, vamos sofrer algum tipo de perseguição, de abuso no sentido de sermos oprimidos, sermos perseguidos, sermos caluniados, sermos atacados. Todos nós. Os excessos e abusos contra o povo de Deus são muitos. E quando nós olhamos para isso, esse salmo nos mostra um pouquinho como lidar com essas questões. Vimos aí então que a primeira verdade é que o povo de Deus sofrerá abusos. Vimos os 400 anos, o exemplo disso, claro, né? Vimos desde dos primórdios, né? Cativeiro de Israel por 400 anos, debaixo dos egípcios, abusos sem medidas, espancamentos, humilhação. Vimos depois que Israel foi dominada por pagãos, várias vezes. Os assírios fizeram isso, os babilônicos fizeram isso, principalmente durante a conquista da Terra Prometida. Moabitas, cananitas, filisteus, eventualmente sempre tinha um povo subjugando o povo de Israel. Depois vimos também o exílio vivido no estrangeiro, algo que foi feito pelos assírios no ano 722 a.C., pelos babilônicos no ano 586 a.C. E depois, no Novo Testamento, nós vemos que o povo de Deus, agora não mais Israel, mas a igreja que foi formada, a igreja então sofre debaixo do Império Romano, escárnio, morte, sendo jogados animais, muita crueldade contra a igreja de Cristo. Isso é o que aconteceu. Então, veja, independentemente se foi com o povo judeu no passado e se hoje é com a igreja gentílica, o povo de Deus sempre sofrerá e sempre sofreu e sofrerá abusos. Vimos também, apesar disso, que nós devemos nos apoiar na fidelidade de Deus, porque Deus é um Deus presente, e também na justiça divina, porque Deus é um Deus que livra. Tudo isso eu estou passando porque já falamos, eu não vou voltar nisso aqui, tá bom? E aí nós então paramos, o povo de Deus deve recorrer a Deus. E aí nós falamos um pouquinho sobre orações que são chamadas orações imprecatórias. Essas são orações que mostram
que lidam de maneira um pouco assustadora com as questões que estão à nossa volta, o que é uma oração imprecatória. É uma oração feita a Deus, suplicando por punição aos inimigos. E isso, às vezes, eu não caminhei a semana passada, não concluí, porque é um tema um pouco mais delicado, precisa ser olhado com calma, porque muitos crentes não entendem, muitos crentes não lidam corretamente com essa questão e eles não conseguem enxergar a Bíblia como ela é no todo. Infelizmente, muitos crentes, até a maioria dos crentes, eles gostam de dar uma roupagem à Bíblia, a Deus e aos ensinos bíblicos, de acordo com as suas conveniências. Então se algo que acontece, se algo é narrado na Bíblia, se algo acontece e não é, como eu diria, politicamente correto, alguns olham para isso e pensam assim: nossa, eu não gostaria que esse texto estivesse aí, mas ele está, e o que fazer com ele? Então nós precisamos ter uma visão bíblica correta. Tudo que a Bíblia ensina. Ela ensina coisas doces, fáceis, sim, mas ela ensina também coisas difíceis e amargas. Faz parte do pacote bíblico. Então, dizendo isso para os irmãos, peço que vocês desenvolvam essa maturidade. Neste caso aqui, você está vendo claramente eles dizerem: olha, as minhas costas, falando como a nação de Israel, suplicando a Deus, que era um cântico. Lembra que eu falei que é um salmo em que as pessoas iam para Jerusalém cantando isso? E eles falaram: nossas costas foram como o arado, alguém arou as nossas costas com chicotes, nós sofremos muitos, mas o Senhor cortou as cordas. O Senhor tirou o chicote da mão deles. E aí o salmo volta para um tipo de oração que não é muito visto. Não é muito visto, não é muito ensinado e às vezes é mal compreendido. Vamos ver então o que o salmo vai dizer aí. Vou projetar para vocês o texto. O salmo diz assim: sejam envergonhados. Olha a súplica do salmista agora a respeito de quem está ferindo o povo de Israel. Que eles sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. A Sião aí é uma referência clara à nação de Israel como um todo. Ele vai mais, que eles sejam como a erva. Então veja, ele vai começar a pedir para que Deus puna, para que Deus discipline, para que Deus vindique, para que Deus atue em relação a essas pessoas. O que são orações imprecatórias? Aí o texto, eu vou mostrar alguns exemplos de orações imprecatórias. Então abra sua Bíblia aí para que você possa acompanhar. Eu vou tentar mostrar alguns textos, mas fica corrido aqui para fazer a mudança, porque são muitos textos. Mas deixa aí aberto para você, se você puder, na sua Bíblia em papel. Abra no Salmo 55, verso 15. Nós vamos tentar mostrar alguns textos que mostram orações imprecatórias, tá? Pessoas que estão pedindo a Deus por punição. O Salmo 55, versículo 15, diz assim: que a morte os assalte. Olha só, já orou pela morte de alguém? O salmista aqui pede claramente que a morte apanhe os meus inimigos. Olha na versão do meio aqui, ó. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Que eles desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Olha só que oração. Já orou para que Deus alguma vez matasse seus inimigos? Então, a Bíblia mostra pessoas orando e dizendo, claro, falando com Deus, pedindo coisas que nos assustariam, de certa forma, porque não são coisas comuns de serem ouvidas. Eu vou passar aqui para a gente caminhar. O Salmo 55:15 diz claramente isso, que a morte os apanhe e que eles desçam vivos à sepultura. A Bíblia não é contra você clamar diante de uma situação em que você está sendo perseguido, está sendo massacrado ou diante de uma grande injustiça, que você ore a Deus para que Deus discipline o mal. A Bíblia não proíbe, nós vamos ver diversos casos onde isso acontece.
Deus é contra, absolutamente contra. A Bíblia reprova completamente a, a justiça própria ou a vingança pessoal. Você e eu não podemos nos vingar. Deus não quer que os crentes e que o povo dele retribua o mal com o mal. Ele não ensina isso. Mas em nenhum dos textos que eu vou mostrar para vocês isso acontece. Nós estamos vendo pessoas que são debaixo de grande perseguição, opressão, que voltaram-se para Deus, dizendo: Senhor, olha, disciplina o mal. Alguns casos aqui ele fala que eles morram. Então aqui nós não estamos aqui para avaliar a motivação do salmista, nem para verificar essa motivação é justificada ou não é. Nós estamos vendo que se isso entrou como registro bíblico, isso mostra que aconteceu. É claro que nem sempre tudo que está na Bíblia, tudo que está registrado na Bíblia, é algo que está ensinando você a fazer. Não é isso. Nós sabemos que tem muitas coisas. Fala lá, Abraão mentiu. Ah, tá vendo? Tá na Bíblia, então quer dizer que eu posso mentir? Não. Nestes casos aqui, nós estamos vendo pessoas que, debaixo de grande adversidade, às vezes até, no caso da nação de Israel, morte de pessoas, destruição do povo de Deus, eles voltam a Deus em oração e falam: Senhor, que eles morram, que eles sejam tragados. Quando ele fala que eles desçam vivos à sepultura, é uma lembrança clara do que Deus fez quando abriu a terra lá, quando os inimigos de Moisés, o povo se separou de um lado do outro, os que eram de Moisés ficaram de um lado, os que eram contra Moisés do outro lado. E o texto fala que a terra abriu a sua boca, né, usando essa linguagem, abriu a sua boca e os tragou vivos. Ok? Então nós vemos Deus, a Bíblia mostra um Deus que mata. A Bíblia mostra um Deus que ama e cura, mas também um Deus que destrói e mata. E esse Deus poderoso e terrível é um Deus que, quando acionado, que quando é requisitado em oração, entendendo que é necessário que isso seja feito, ele assim age. Então veja, a Bíblia não está falando para você: sai orando aí pela morte dos seus inimigos. Ela não está, faça isso, mas ela está dizendo que é possível que você faça isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela não está falando assim: comece a orar para que Deus mate os seus inimigos. Não, não está falando isso. Mas ela está dizendo assim que você pode orar para que isso aconteça. Talvez isso comece a ficar um pouco indigesto para você, falar: pastor, eu não me sinto à vontade, porque a Bíblia diz em muitos lugares, ah, por exemplo, Jesus estava na cruz, prestes a morrer. Enquanto faziam mal contra ele, o que ele fez? Ele orou pela morte dos inimigos? Não, ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ah, isso é lindo. Muito bom. A grande pergunta que eu faço a você é: essa oração de Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, está sendo aplicada a quem? Será então que Jesus pediu isso e Deus vai perdoar toda a humanidade porque a humanidade não sabia o que estava fazendo? Essa era uma oração que estava dizendo: olha, perdoa os sacerdotes aqui do meu povo, porque eles que me entregaram para ser morto, eles não sabem o que fazem. Perdoa Pilatos, porque se foi isso, eu lamento dizer, então é uma oração que não foi atendida. Deus falou: perdoa. E o que aconteceu com Pilatos? O que aconteceu com os judeus? Eles foram todos destruídos, todos eles. Então a grande pergunta: ele orou para que Deus perdoasse e algo aconteceu. Nós vemos imediatamente, assim que ele ora, assim que Jesus faz sua oração, algumas coisas acontecem. Um homem que está no pé da cruz imediatamente faz uma confissão: este verdadeiramente é o Filho de Deus. O que aconteceu? Ele foi perdoado. Por quê? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha noção do que estava acontecendo ali, mas ele começou a perceber e foi alvo do perdão, da oração de Cristo. E nós vemos isso acontecendo com outras pessoas naquele momento, naquela região. Mas o fato de Jesus pedir o perdão para algumas das pessoas que estavam ali neste contexto, não significa que Deus não vai disciplinar o mal com punições severas. Vamos caminhar um pouco para que nós possamos entender aí.
Olha só, outro tipo de oração imprecatória. O Salmo 58, versículo 10. Eu vou projetando aqui, fica fácil de você acompanhar. Olha o que diz o Salmo 58, do versículo 6 em diante. Olha que oração, hein? Veja se dá para fazer isso na oração da manhã, na sua devocional. Quebra os dentes dos perversos. Ó Deus, despedaça a mandíbula desses leões. Ele está pedindo para que algo aconteça, que desapareçam como a água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma, que se desmanche em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Veja, novamente você está vendo aí orações pesadíssimas, mas num contexto em que essas pessoas que são alvos dessa oração estavam cometendo abusos, excessos violentos. Eles eram leões, destruindo, e eles oram falando: Senhor, os dentes dos nossos inimigos são leões. Quebra a mandíbulas deles, para que eles não tenham força para fechar, para nos ferir. Mas em nenhum momento, preste atenção, em nenhuma das orações que você vai ver aqui, você vai ver eles pedindo: Senhor, deixa com que eu quebre. Ele podia falar: Senhor, permita que eu quebre o dente do leão. Senhor, eu quero isso, eu quero. Ele está pedindo para que Deus faça, porque eles sabem que Deus fará com justiça. A Bíblia não aprova a justiça própria, a vingança pessoal, mas ela sim aprova que você peça a Deus, que é justo, que é sábio, que sabe a medida, sabe dosar o que fazer, mas eles estão pedindo sim. Senhor, destrói. Destrói com rigor aquelas pessoas que estão nos massacrando. Então, o povo de Deus é o único povo na terra que tem à sua disposição esse recurso poderoso de acessar ao Deus. Uma das expressões no Antigo Testamento, nós sempre gostamos das expressões comuns. Jeová Jireh, o Deus que provê. Jeová Shalom, o Deus da paz. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nós gostamos desse nome. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira, é aquele que é nosso estandarte. Ok. Mas existe uma expressão no Antigo Testamento chamada Jeová Sabaote. E Jeová Sabaote significa que Deus é o Deus de todos os exércitos. E se Deus, por um lado, tem provisão, tem paz, tem graça, ok. Por outro lado, Ele é o Senhor que está acima de todos os exércitos. Uma voz de comando. O juízo virá. Então você precisa entender que à sua disposição estão recursos que outras pessoas não têm. As pessoas, quando querem fazer o mal, aí na mundo afora, o que elas fazem? Eu vou fazer um trabalho, vou fazer uma macumba, vou fazer isso, aquilo, eu vou me vingar, eu vou fazer isso. Não. Isso é o jeito do mundo trabalhar. É o jeito dos ímpios. Os crentes, os salvos, eles descansam. E quando muito oprimidos, eles vão a Deus e falam: Senhor, disciplina isso que estão fazendo contra nós. Olha como os outros textos caminham. Todas essas são orações imprecatórias. O Salmo 35, versículo 4 e 6 diz que eles sejam humilhados e desprezados. Que sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Veja, não é uma perseguição comum. É um risco iminente de morrer, uma perseguição muito severa. Senhor, que eles retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Sopra para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. A menção anjo do Senhor é uma menção a Cristo no Antigo Testamento. Eles estão pedindo: Senhor, nós não estamos pedindo para que possamos fazer isso, mas que o teu anjo faça isso, disperse, torna o caminho deles escuro, escorregadio, e de novo, que o anjo do Senhor os persiga. Eles estão pedindo para que Deus faça justiça. Não dá para cobrir isso, não dá para esconder isso, e não há nenhuma reprovação em nenhum texto bíblico dizendo que os crentes não devem orar para que Deus discipline o mal. Salmo 109, versículo 8 e 10. Olha como a Bíblia é vasta de exemplos. Que a sua vida seja curta e outro ocupe o seu lugar.
Que os seus filhos se tornem órfãos e a sua esposa viúva. Gente, pesadíssimo isso aqui. Que os seus filhos andem sem rumo, como mendigos, e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Você está vendo aqui diversos exemplos de pessoas que estão debaixo de uma situação terrível, dizendo: Senhor, destrói. Aqui no caso eram homens, né? Esses guerreiros, alguns líderes. Senhor, mata-os. Que a esposa deles fique viúva. Que os seus filhos fiquem órfãos. Que os seus filhos andem sem rumo errante. Por que ele está falando isso? Porque é muito provável que os filhos, quando os filhos não fossem também disciplinados, eles assumiriam a função do pai e continuariam fazendo mal. Então eles estão pedindo: Senhor, dá um basta. Faça com que isso pare. Dá um basta nessa situação. Orações imprecatórias. E o Deus que nós conhecemos é um Deus que derrama juízo. É um Deus que disciplina. Se os crentes entenderem isso, se os crentes se apropriarem dessa verdade e entenderem que não devem se vingar, esse é o grande recurso do crente. Quando você se vinga, Deus não faz nada. Quando você toma as rédeas e você dá um jeito de punir aquela pessoa, Deus fala: bom, seja feita a tua vontade, então você já fez. Mas quando nós entregamos a Deus, quando nós colocamos diante dele nossas ofensas, ele age. O livro de Pedro, ele diz assim que nós devemos ser como Cristo, que se entregou àquele que julga com retidão. Como ovelha muda, ele se colocou diante de Deus, falando: olha o que eles estão fazendo. E Deus há de lidar, Deus há de julgar, Deus há de disciplinar o mal. Então nós precisamos compreender. Olha como a Bíblia vai trabalhando essas questões. Há outras orações imprecatórias, elas não significam vingança pessoal, mas um sentimento de forte indignação contra o mal que é praticado. Elas também, já disse para os irmãos, nenhum desses textos que falamos menciona justiça feita com as mãos, justiça própria. É sempre um pedido para que Deus venha agir. O alvo final de cada um desses pedidos é a glória de Deus. Por quê? Porque o alvo do ataque está sendo contra Sião, contra o povo dele, contra os salvos. Então eles estão pedindo o quê? Senhor, que no final das contas, o teu projeto em relação a este povo, a tua glória em relação a esse povo, seja vista. Então veja, quando uma oração imprecatória é feita na Bíblia, o alvo não é apenas o alívio do oprimido, nem a punição, a mera punição do opressor. O alvo é a glória de Deus. É Deus sendo glorificado por meio do que vai acontecer. Orar, preste atenção, orar por punição não implica em deixar de orar por salvação desses inimigos. Muitas pessoas se perdem nisso. Nós podemos orar para que Deus discipline. É mais ou menos como você orasse assim: há um inimigo, há uma situação terrível da qual você não consegue vencer, há um problema muito grande à sua volta, está insuportável. Você tem duas orações a serem feitas. A primeira é: Senhor, trabalha no coração dessas pessoas para que elas mudem. Senhor, trabalha no coração desse meu inimigo. Olha, dá um outro caminho para ele, desvia a ira dele de mim. Senhor, muda. Ou quem sabe até orar: Senhor, converta essa pessoa, porque se essa pessoa se converter, a situação será tão diferente. Tudo isso faz parte, mas quando você ora por punição, por salvação, não implica que você não possa pedir por punição. É mais ou menos assim: Senhor, salva essa pessoa, leva ela ao arrependimento. Mas se ela não se arrepender, se ela não se tornar sensível ao teu trabalhar, então disciplina com todo rigor, para que ela pare. A Bíblia mostra isso: amor e disciplina. Não existe a Bíblia só do amor. Não existe a Bíblia só da disciplina. As duas coisas caminham juntas. Então nós precisamos, os crentes maduros sabem disso. As pessoas que olham: Deus só ama e abraça e carrega no colo, você está vendo só a Bíblia do bebê, aquela Bíblia cor-de-rosa. Deus é um Deus que só pune, você virou um tirano, você caiu no outro extremo. Deus ama e disciplina. Deus salva e Deus destrói. Esse é o Deus da Bíblia. Deus livra e mata. Por isso, os crentes têm que andar em temor. E
quando alguém faz mal contra você, servo de Deus, contra a sua igreja, contra o seu povo, lembre-se, Deus não está dormindo. Deus não deixou nenhum instante de não ver isso. Mas às vezes ele fica observando para ver o que faremos. Qual será a nossa reação? Vamos nos vingar. Vamos punir. Vamos arrasar com essas pessoas. Sejam elas ímpios, que normalmente nesse caso aqui eram incrédulos que faziam isso, ou às vezes pessoas da própria comunidade, pessoas dentro da igreja fazendo mal a outros crentes. Deus tudo vê. Deus escuta e Deus retribui o que acontece. Orações imprecatórias. Vamos ver algumas ações agora que foram imprecatórias. Por exemplo, Jesus ensina isso em Mateus capítulo 10. É um texto que mostra isso acontecendo. Vamos ver alguns textos que lidam com a questão. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 14, é dito assim: ao entrar, Jesus mandou os discípulos saírem, né, e irem de dois em dois. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno. Quando vocês chegarem numa cidade, veja lá quem é digno, entrem e fiquem com essas pessoas até vocês se retirarem para outra cidade. Ao entrardes na casa dessa pessoa, saudai-a. E se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Então o crente entraria numa casa, os discípulos entrariam e iam dizer: paz do Senhor sobre vocês. E o texto bíblico diz: se as pessoas daquela casa forem dignas, forem justas, a paz virá sobre todos vocês. Porém, se não for, se as pessoas ali não forem dignas, torne para vós outros a paz. A paz vai repousar sobre os discípulos apenas. Bom, verso 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Isso daqui é uma ação imprecatória, hein? Eles não estão orando. Deus está falando, Jesus falou, quando vocês saírem da casa, ou saírem daquela cidade, a cidade não quis ouvir vocês, zombou de vocês. Quando vocês chegarem na divisão, como eu vou chamar isso? Na divisa da cidade, para você sair em rumo a outro destino, tirem as sandálias dos pés e batam as sandálias, uma nas outras. Para quê? Para que o pó que está na sola das sandálias, isso aqui é um ato simbólico, tá? Não tinha nada que, eu tenho que tirar o pó do meu pé porque é pecaminoso, não. Ele só está falando assim, é um gesto de dizer, olha, eu não quero que nem o pó dessa cidade seja comigo. Por quê? Porque Deus está mandando os discípulos fazerem isso. Vai ser um ato até interessante de ver, não é? Você imagina hoje, você está evangelizando alguém. Você falou, olha, quer aceitar Jesus? Eu começar a falar, a pessoa não quer. Você tira o sapato e bate o sapato na frente dela, ela vai achar estranho. Para nós não tem um simbolismo. Mas para os judeus isso significava algo interessante. Olha, Jesus está falando, sacudam de vocês até o pó dessa cidade. Diga para essas pessoas com essa atitude o seguinte: eu estou indo embora daqui, esse lugar é tão amaldiçoado por rejeitar a verdade, por perseguir a verdade. Aqui é um lugar tão ímpio, tão contaminado, que eu sequer quero levar na sola dos meus pés, que era para os judeus um lugar imundo, eu não quero levar no meu pé o pó dessa cidade. E olha o que o texto fala que acontece. Olha uma ação imprecatória, qual o efeito disso? Jesus não falou para os judeus, xingue as pessoas, batam nas pessoas. Não, pega o sapato, sacudam os pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Meus irmãos, meu Deus, que terrível. Jesus está falando, olha, depois que vocês tirarem o pó do pé de vocês, da sola do sapato, eu estou dizendo para você que o que eles fizeram foi tão terrível que no dia do juízo, olha, então haverá um juízo. Vocês não façam nada. Entrem na cidade, saúdem com a paz. Não querem receber vocês? Vão embora. Mas um dia, quando o juízo chegar, haverá menos rigor. E eu gosto que você entenda isso aqui. O que significa haverá menor ou menos rigor aqui para Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foram destruídos. Sodoma e Gomorra foram fulminadas aqui.
Mas Jesus fala assim: no dia do juízo, Sodoma e Gomorra passaram por um juízo provisório aqui. Lá na frente, eles vão passar por um juízo mais terrível, mais difícil. E esse dia que aguarda essa cidade, ele diz o seguinte: o juízo que vai cair para Sodoma e Gomorra, que eram cidades, nossa, terríveis, imundas, vai ser menor do que essa cidade que rejeitou o evangelho. Isso deveria fazer as pessoas se levarem a sério. Quando alguém diz não ao evangelho, quando alguém recusa o evangelho, qual foi o juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra? Eles foram mortos com muito rigor. E Deus ainda fala, lá no futuro, eles vão receber um jugo, eles receberam o rigor do juízo físico. Eles vão receber no futuro o rigor do juízo espiritual. Mas eu afirmo para vocês, que cidades tão profanas quanto aquelas vão receber um juízo menor do que cidades que disseram não ao evangelho. Isso não se aplica só às cidades. Isso se aplica a pessoas também. Há muitas pessoas que transitam por essa vida que não tiveram acesso ao evangelho. Deus é soberano para isso. Ah, não chegou naquela cidade, as pessoas não ouviram, ok. Mas você que me assiste, pessoas do seu convívio familiar que tiveram acesso à verdade. Por exemplo, a nossa cidade de Bragança Paulista tem igrejas, tem muitas igrejas. Alguém que mora nessa cidade e dá as costas do evangelho, ele é muito mais culpado do que alguém que mora num país, num lugar do mundo onde o evangelho não chegou, a Bíblia não está lá. E isso é uma coisa importante de ser lembrado. Quanto maior a quem muito é dado, muito será cobrado. Algo a se pensar. Quando você evangelizar alguém, lembre disso. Olha, que juízo essa pessoa vai ter. Rejeitou. Vamos caminhar aqui mais ainda. Olha como o texto vai nos mostrar ações imprecatórias na Bíblia. Paulo, em Atos capítulo 23, vai lidar com essa questão quando precisa trabalhar com... Está passando por uma questão que não é muito comum. Paulo está sendo julgado, e aí fala assim, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de vós diante de Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então Paulo fala, olha, meus irmãos, chamando os judeus de amigos, eu estou andando com a consciência tranquila até o dia de hoje. Mas, assim que Paulo falou isso, Paulo não falou nada demais, falou só uma verdade. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então alguém vai chegar até Paulo e vai golpear a sua boca, vai dar um tapa, um murro na sua boca. Olha o que Paulo faz. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. E é isso. Paulo está fazendo uma oração imprecatória. Paulo está dizendo assim, ó, você aí. E ele falou isso para o sumo sacerdote. O texto aí vai caminhar, não tem tempo de explorar. Alguém vai falar, tu que estás assentado, olha o que Paulo fala, você que está sentado para julgar-me segundo a lei e contra ela mandas agredir-me, ou seja, é errado o que você está fazendo. Eu não falei nada de errado. Você está me mandando bater na minha boca. Pois saiba, Deus vai te ferir. Por que eu estou chamando sua atenção? É claro que, eu só vou mostrar, porque eu preciso, não vou ficar nesse texto. Os que estavam ao seu lado disseram, você está injuriando o sumo sacerdote de Deus. Você está dizendo, colocando uma praga, não é? Amaldiçoando aí, pedindo que Deus discipline o sumo sacerdote. Aí Paulo vai dizer assim, respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal da autoridade do seu povo. Há uma discussão muito grande sobre o que está acontecendo aqui, não é o foco dessa noite eu tentar explicar para vocês. Alguns dizem que Paulo não sabia que ele era o sumo sacerdote, ou que Paulo está sendo irônico, dizendo, olha, você, parede branqueado, dizem que Paulo, a possibilidade que Paulo estava ruim dos olhos, ele olhou e viu um homem grande, vestido de branco, que era a roupa do sumo sacerdote, e ele chama ele de parede branqueada, parede caiada, e fala, você que está aí sentado para me julgar com a justiça, está usando a lei de forma errada e batendo na minha boca. E as pessoas falam, olha, é o sumo sacerdote. Ele fala, perdoe, irmão, não sabia que era. Agora veja, isso é uma possibilidade que ele não sabia e a outra possibilidade é que ele está usando de ironia. Parede branqueada não era uma menção à sua roupa, mas era comum as pessoas
colocarem cal no túmulo, deixar branco, mas por dentro é podre. E Paulo está dizendo, você aí, que está branco por fora, mas é podre por dentro, você que está sentado para me julgar conforme a lei, está me golpeando e sendo desleal pela própria lei. Enfim, seja o que for aqui, não é um fato de eu discutir agora, você vê Paulo dizendo, o Senhor vai te ferir, parede branqueada. Veja, uma ação, uma ameaça imprecatória. Estou mostrando para os irmãos essa noite que crentes debaixo de ameaça recorrem a Deus pedindo, Senhor, disciplina, pune, castiga. E Deus faz isso, ok? Olha só outros textos aí para nós caminharmos. 2 Timóteo capítulo 4, 2 de Paulo a Timóteo capítulo 4, versículo 14, é o próximo texto que lida com a questão aí, e aí você pode entender. Deixa eu mostrar para vocês, vou abrir aqui o texto. 2 Timóteo é interessante porque Paulo está no final da sua vida, e as pessoas tendem a crer o seguinte, quando a pessoa pega mais idade, ela perde o vigor, ela não quer ficar brigando, ela quer recuar, ela quer parar em certas coisas. E alguns dizem assim, Paulo já depois que a pessoa tem mais idade, ela fica mais fraca, não é? Não quer ficar, não tem mais força para ficar brigando por coisas. Não é isso que nós vemos na vida de Paulo. Olha o que acontece. O último livro, o último capítulo, ele está prestes a morrer e olha o que ele fala para seu pupilo Timóteo. Timóteo, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. E olha o que Paulo diz. O Senhor lhe dará paga. Olha que ameaça, hein? O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Paulo está dizendo, Deus vai pagar. Deus vai retribuir a este homem que me causou muitos males. Depois você pode ler na sua casa, Atos capítulo 17, Paulo diz que Satanás vai agir para impedir que ele trabalhasse em Tessalônica. Nós não sabemos que por meio desse homem chamado Alexandre, Paulo foi impedido. Paulo não conseguiu mais voltar em Tessalônica e trabalhar. E Paulo diz para Timóteo, esse homem me causou muitos males. Esse homem, causando mal para Paulo, ele causou mal para o evangelho, mal para a igreja tessalônica. Paulo diz assim, o Senhor certamente lhe dará paga pelo que ele fez. O nosso Deus é um Deus que pune orações e ações imprecatórias. Pessoas que se voltam a Deus, o Senhor pune ele pelo que ele fez. Eu não tenho a menor dúvida que Paulo orou para que este homem fosse punido por Deus. Então, você vê isso na Bíblia o tempo inteiro. Outro texto que nós poderíamos olhar, que não está aí, você está em 1 Timóteo. 1 Timóteo é um outro texto. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, 18. Paulo está escrevendo para Timóteo e ele lida com algumas questões. Ele vai falar assim, Paulo, dizendo para ele, combate firmado nelas o bom combate. Timóteo, faça isso mantendo fé e boa consciência. Por quê? Por que eu devo manter boa consciência e fé? Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E aí Paulo dá um exemplo. E dentre estes que naufragaram na fé, eram pessoas que estavam dentro da igreja. Se contam Himeneu e Alexandre. E olha o que Paulo fala sobre esses dois. Os quais entreguei a Satanás para serem castigados. Então nós estamos aqui vendo uma situação impressionante. Paulo falou, eu entreguei essas pessoas a Satanás a fim de serem castigados para não mais blasfemarem. Ações imprecatórias, ações punitivas. A Bíblia não esconde isso. Nós precisamos lidar melhor com a compreensão dos textos. Se não entendermos isso, vamos ficar naquela Bíblia infantil. Olha quantos textos estou mostrando essa noite. Judas capítulo 9 é um outro texto que mostra claramente, agora nesse caso, um anjo lidando, quando a Bíblia nos mostra, cita o arcanjo Miguel disputando, lutando pelo corpo de Moisés. Então o diabo queria o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel foi enviado para impedir. E o texto fala, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, olha o que ele faz,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Ele não rogou uma praga, não falou, você não é de nada, você é fraco. Não fez nada contra o diabo. Pelo contrário. Olha um anjo fazendo uma oração imprecatória. Olha o pedido do anjo. Que o Senhor te repreenda. Miguel até foi mais mansinho, né? Mas ele está dizendo assim, Satanás, eu não vou dizer nada contra você, que o próprio Deus repreenda você. Os crentes precisam aprender a orar assim. Senhor, repreenda esse mal. Senhor, disciplina essa pessoa. Senhor, coloca a tua mão sobre esse Nico. Quando nós lidamos assim, nós começamos a encaixar a nossa vida, as verdades bíblicas. Em Apocalipse capítulo 6, um outro texto que mexe muito com as nossas emoções. Alguns devem estar pensando assim, pastora, essas coisas, não é, acontecem aqui na terra. Aqui na terra nós temos um sentimento muito de vingança, de querer ver a justiça de Deus. Mas um dia no céu, graças a Deus, quando chegarmos no céu, tudo isso vai ficar para trás e a gente agora vai ser lá só paz e amor, não é? Deixa eu dizer para você que se por acaso você morrer antes de Cristo vir buscar e você for ao céu, há uma cena que você vai contemplar lá. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, você lida com a seguinte passagem. Quando ele, falando de Jesus, quando ele abriu o quinto selo, estou falando dos livros que Jesus está abrindo no céu, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então, João fala que viu no céu pessoas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em grande voz. Então veja, as pessoas estão lá no céu, estão clamando. Olha o que elas estão pedindo a Deus, dizendo, Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, olha qual é o pedido delas. Não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam a terra. É isso mesmo que está na sua Bíblia? Eles estão pedindo por vingança, estão no céu, mártires, foram martirizados, ou seja, foram abusados aqui terrivelmente, morreram, estão no céu. E lá no céu eles não esqueceram do que aconteceu aqui. No céu não tem amnésia. No céu você não chega lá e esquece de como era a vida aqui. Eles voltam-se para Deus e dizem, Senhor, por favor, julgue essas pessoas que fizeram mal contra a gente. Vingue-nos. Dê àquelas pessoas que nos mataram a merecida disciplina. E o que será que Deus fez ao ouvir essa oração? Lá no céu, esse pessoal com o coração cheio de mágoa, vingativo, lá no céu. Deus deve ter dado uma boa bronca, né? Falado, nossa, vocês chegaram aqui e ainda estão lembrando, olha, siga em frente com a sua vida, deixa as coisas para trás, não lembra não. Não é feito nenhum tipo de repreensão para eles. Olha o que o texto bíblico diz. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e olha o que foi dito para eles. E lhe disseram para repousarem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então veja, pessoas estão no céu pedindo por vingança e Deus falou, espera um pouquinho, eu ainda não vou vingar, porque vai chegar mais pessoas. Deu uma notícia até ruim para eles. Vocês estão mortos aqui? Toma essas vestes brancas, se vistam aí, não vou fazer nada ainda, porque tem outras pessoas que vão chegar, vão ser martirizadas. O mal está prosperando na terra, mas aguarde, porque eu vou vingar, eu vou disciplinar, eu vou punir. Isso tudo está dentro da teologia bíblica. Paulo fez isso. Vimos textos aí de salmistas fazendo isso, vimos pessoas no céu fazendo isso, vimos o arcanjo Miguel fazendo isso. Então, os crentes precisam entender, orações imprecatórias são reais, são verdadeiras. Será que vai dar tempo de terminar hoje? Textos que nós estamos olhando. Vamos avançar mais um pouquinho, irmãos. Vou passar, eu vou simplesmente citar. Romanos capítulo 12, 19, ele vai citar, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar
a ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Então veja, Deus está dizendo: não se vingue, mas não vou deixar passar tudo tranquilo. Eu vou vingar vocês. A mim pertence a vingança. Outro texto, 2 Tessalonicenses 1, versículo 6. Outro texto fantástico. Paulo diz assim: se de fato as pessoas que atrapalharam o apóstolo Paulo, Paulo diz: se de fato é justo para com Deus, que ele faça o quê? Que ele dê paga em tribulação aos que vos atribulam. Paulo diz: é possível que Deus dê a vocês a paga? É possível que Deus dê a vocês, paguem com tribulação aqueles que vos atribulam. Lembre-se disso, é muito possível que Deus faça isso aí. Outro texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Aí foi o texto que eu citei sobre o latoeiro, e eu não vou parar nesse texto. Dito tudo isso, meus queridos, é preciso que você termine olhando para o Salmo 129, que é o salmo que nós estamos olhando. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. E a oração imprecatória diz: que eles sejam como a erva do telhado, que não tem raiz. Quem quer o mal de Deus, o desejo, a oração é para que essa pessoa não floresça, ela não prospere nos seus intentos. O salmista diz que eles sejam, que eles não floresçam. E aí fala assim, que a mão da pessoa do ceifeiro não se encha, ou seja, que eles não cresçam, não se desenvolvam, nem o braço de quem ata os feixes não os colha. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós nos abençoamos. Uma das coisas muito comuns na nação de Israel, e eu vou terminar com isso, no livro de Ruth, você vai encontrar isso, Boaz passando perto dos seus servidores, dos lavradores do campo, e ele diz assim: a paz do Senhor com vocês. E a resposta daqueles trabalhadores é: Deus abençoe vocês. Era um cumprimento. No modelo judaico, isso é muito comum. Um cumprimenta: a paz do Senhor. Hoje, nos nossos dias, não é assim? Alguém fala paz do Senhor, outro responde também: Deus te abençoe. Era um cumprimento. No caso das pessoas que perseguem a igreja, que querem o mal da igreja, querem o mal dos membros da igreja, ou até da comunidade como um todo, a Bíblia diz assim: não haverá pessoas desejando, abençoando, não haverá pessoas que vão desejar o bem deles. De todas as formas, a Bíblia está ensinando que as pessoas que praticam o mal contra o povo de Deus se dão mal. Então, se você hoje é perseguido, se você é oprimido, se a igreja que você participa é perseguida, saiba que Deus dará paga a essas pessoas. Saiba que Deus não dorme. Mesmo que fazem em segredo contra você, o que fazem em secreto, não importa se sejam poucas ou muitas pessoas, saiba que Deus vê e retribui. E você tem todo o direito de orar a Deus, não de se vingar, mas de orar a Deus dizendo: Senhor, disciplina e pune a maldade nessas pessoas, para que a tua glória seja vista, para que as pessoas reconheçam a grandeza do teu poder e temam a ti. Esse é o Salmo 129. Vamos orar. Quero que no final dessa noite você lembre-se disso. Os servos de Deus desfrutam de proteção. Vamos pedir a Deus por essa proteção. Pai, olha para as nossas vidas, olha para as dificuldades que cada um de nós enfrenta, individualmente, coletivamente, seja como for. Meu pedido, a minha oração é para que o Senhor discipline os inimigos da fé. Que o Senhor dê paga, que o Senhor retribua à altura todas as pessoas que desejam a destruição da sua igreja, que trabalham para a desunião da igreja. Que o Senhor discipline com severo rigor aqueles que plantam o mal, aqueles que querem separar o rebanho, aqueles que impedem o avanço do evangelho, aqueles que trazem tristeza, vergonha, dor, sejam eles ímpios ou sejam mesmo pessoas dentro da comunidade da fé. De todas as formas, nossa súplica em primeiro lugar é que eles mudem a sua disposição,
Que eles sejam tocados pela sua graça e mudem, mas se não mudarem, que o teu anjo, como os textos mostraram, façam com que eles tropecem, com que eles voltem envergonhados, que eles caiam pelo caminho, que eles sejam como uma planta sem raiz, que eles não floresçam e que em breve eles desapareçam. Fazemos esse pedido com santo temor, na esperança de que nós nunca nos tornemos opositores da verdade. Livra-nos desse grande perigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um excelente final de noite. Fique na graça do Senhor. Nos vemos quinta-feira, às 20 horas, aqui pelo YouTube. Deus te abençoe.